Salve, salve, rapaziada, Ninja MC aqui. E hoje eu vim aqui, né, como eu falei, que às vezes eu ia vir aqui contar alguma história sobre algumas coisas. Hoje, de início, eu vou começar uma história, um pouquinho da história da minha trajetória, né, até aqui. Realmente o vídeo vai ficar um pouquinho longo, espero não tanto, porque eu vou abreviar bastante. Mas realmente só vai escutar, assistir tudo. Realmente quem curte aí o trabalho do Ninja MC, né? E é isso aí. Vamos lá. Isso aqui só lembrando. Quem quiser ver o vídeo completo vai no feed. Beleza? Que aqui provavelmente vai estar só o que dá numa história. Então vamos para a história. Eu tô carequinha aqui porque eu tomei muito antibiótico. E aí eu já tava, né, com o cabelo meio ralinho, aí o cabelo começou a cair bastante. E aí eu resolvi raspar tudo. E aí vamos pra frente aí, tô fazendo um tratamento pra ver se o cabelo volta. E volta a ser cabelo de novo, quem sabe, né? Mas vamos lá. Eu me chamo Maurício, né? Meu nome é Maurício. Eu nasci no dia 13 de junho de 1982. Hoje eu tô com 43 anos. Fui criado ali com a minha mãe, nasci no Beraldo, na comunidade do Beraldo. E fiquei no Beraldo até os meus 5 anos de idade. E com 5 anos de idade, a gente se mudou e foi para Roda de Fogo. Na época ainda era Vacaria. Né? Quem é das antigas de Roda de Fogo sabe o que é que eu estou falando. Então daí em diante que a Roda de Fogo se desenvolveu, depois virou uma favelinha, uma favela, né, grande. E hoje em dia é uma comunidade, hoje em dia é um bairro, né? E é uma comunidade, mas é uma comunidade que é um bairro, porque é bem grande. E hoje em dia eu não moro mais lá, né? Hoje em dia eu moro no bairro de Ipsep hoje. Mas vamos lá. Eu nasci em 82, no bairro do Beraldo, fiquei no Beraldo até os 5 anos. Dos 5 anos me mudei para Roda de Fogo com a minha mãe, né? E dali me criei em Roda de Fogo, né? Aprendi tudo. Minha mãe me ensinou muita coisa, mas depois as ruas me ensinou o resto das coisas, né? E na escola eu era muito brigão. Só que eu não sabia de nada ainda, então eu vivia apanhando, né? Então, com 8 anos de idade, eu comecei a praticar artes marciais, no caso em 1990. Tinha algumas pessoas alguns amigos meus que já eram graduados no caso nas duas artes, em Kung Fu, em Karatê, né? E aí eu comecei a treinar com esses amigos meus. Só que não era um treino é, formal, né? Era informal, era na rua. E eu treinava para combate, né? Para me defender. E aí, como eu apanhava muito na escola, em 1990 o jogo virou, né? E aí eu que comecei a bater. E aí foi passando o tempo, em 91, 92, os meninos começaram a me chamar no colégio de ninja e eu não gostava. Foi quando eu ganhei meu apelido. Eu não gostava, corria atrás para dar e era aquela agonia. E aí depois que terminou de tanta galera chamar, mesmo eu brigando, mesmo eu metendo a porrada pra cima, mas terminou que quando a galera começava a chamar ninja, eu olhava, atendia. Então terminou que o apelido pegou. Terminou se tornando meu nome, né? Meu apelido. Porque hoje em dia eu uso mais o meu apelido do que o meu próprio nome. E aí passou-se o tempo. E aí o engraçado é que a minha história ela se interliga, né? Se interliga entre a capoeira e a música. Por quê?
Em 1994, em 1994 eu descobri a capoeira, né? Eu comecei a descobrir a capoeira, ver a capoeira. E eu brincava com meus amigos de capoeira. Então não posso dizer que já treinava, não. Eu via, eu ficava brincando assim, e eu ficava a fim de treinar realmente numa escola de capoeira, numa academia, num grupo, né? E aí minha mãe me disse, se eu passasse de ano, ela me colocava num grupo de capoeira, né? Minha mãe, Dona Luzia, meu pai, seu Maurinaldo. Só que eu não fui criado com meu pai, né? Meu pai eu conhecia, de vez em quando eu via ele, mas eu fui criado com a minha mãe. Então Dona Luzia foi, eu passei de ano, e aí ela foi procurar um grupo de capoeira para me colocar. Ela primeiramente foi no grupo do Mestre Onça, né? Eu não lembro qual é o grupo do Mestre Onça, mas é um mestre bem conhecido aqui em Recife. Então ela primeiro foi no grupo dele. Ele, o Mestre Onça, provavelmente nem lembra mais hoje de mim, porque eu era muito pequeno e quantas mães ou pais devem ter ido ao Mestre Onça, né, para botar os filhos. Então era numa época que ele dava aula por ali pelo Cordeiro, aquelas mediações entre Cordeiro e Torrões. E aí minha mãe foi falar com ele, terminou que não me colocou lá porque ficava um pouquinho distante da minha casa. E aí a gente descobriu que tinha um professor que ele dava aula ali por perto, que era o professor Yoga, que futuramente seria o mestre Yoga, né? E aí terminou na Associação de Moradores, antiga Associação de Moradores de Sítio das Palmeiras. E aí me colocou lá e eu comecei a treinar. Aí o professor Yoga se formou para contramestre, depois se formou para mestre. E eu entrei em 95 e daí todo ano eu fui me graduando, né? Até que em 2002 eu me formei para instrutor, né? E segui o lance. E um pouquinho antes, no caso, em 95 entrei na capoeira e aí é onde a história se interliga, porque é uma história dentro da outra. Porque eu comecei a cantar em 98. E onde eu aprendi a cantar? Eu não tinha muito jeito para cantar, nem para me portar na frente do público. Para me portar na frente do público, houve um tempo na minha vida que eu fui religioso, né? Que eu fui crente, né? Cristão. E eu era de uma religião chamada Testemunho de Jeová. Quer dizer, eu já fui de várias religiões. Já fui da Assembleia, da Batista, até Espírita. Mas a última, foi Testemunho de Jeová. E a gente tinha lá um momento na igreja que os jovens, eu era tão pequenininho que eu tinha que subir num banco para subir no púlpito. Então a gente subia no púlpito no discurso número 2 e começava a falar com a congregação, pregar, né? Falar, tinha um discurso. E aí, dali eu aprendi a me comportar na frente do público. E aí depois terminou que eu saí da igreja e tal, né? E na capoeira eu aprendi a cantar, porque eu já tinha uma voz assim mais ou menos. Mas aí eu comecei a realmente ter potência na voz na capoeira, porque eu cantava nas rodas e ali eu ia sempre cantava e terminei que hoje em dia eu digo, eu não tenho técnica de voz, eu não me acho que canto. Nossa, como eu canto. Eu canto, né? E tem uma força na voz, uma afinação boa. Mas, né, lá essas coisas. Mas é uma voz que dá pra se escutar, né? Então, eu aprendi na capoeira. E o público já sabia, né? Falar em público e aí peguei a noção de música e tal. E quando foi em 1998 eu entrei no, na música. E aí a gente colocava os caixas na rua. Eu e alguns amigos meus, MCs da época, a gente colocava os caixas na rua e começava a cantar. E a comunidade via e a gente ia cantando ali, aquele caixa amplificado. E a gente cantava e a galera gostava e a gente divertia ali, né, o lugar. E até que teve um DJ que viu, dois DJ aliás, né? Teve o DJ Moisés, que foi o primeiro, e depois, posteriormente, DJ Everson.
DJ Moisés, ele me deu a oportunidade, um ano depois, para eu cantar a primeira vez num baile, né? O baile da Curtição, que foi na antiga associação do João do Meio. E aí, que nesse dia tinha um concurso, teve um concurso. E aí teve o concurso era o melhor MC da noite. Quem ganhasse ia ganhar uma gravação de um CD. E terminou que eu ganhei e gravei esse CD, né? Hoje em dia eu nem sei onde está esse CD mais, mas quem deve ter ainda é ou o DJ Moisés ou o DJ Everson. Futuramente eu vou procurar eles para ver se eles têm. E daí em diante foi um empurrão, né? Eu comecei a cantar, DJ Everson, depois cheguei a conhecer DJ Everson, e aí comecei a participar de alguns bailes, de festivais na comunidade, festivais da Recife estilo rap, alguns DVD que teve. E aí segui, né? Tinha as festas da comunidade de Roda de Fogo, que sempre eu tinha. Quem é das antigas de Roda de Fogo sabe. Tinha um festival toda semana e com vários cantores locais. E eu sempre estava ali representando o funk, né? De vez em quando tinha briga e era uma danação e o povo pulava e brigava ao mesmo tempo. Tanto é que foi por isso que os bailes foi proibido na época, porque eu sou da época do Rodó. E os bailes foram proibidos por conta de violência. Muita violência, então foi proibido. Mas isso aí é um assunto mais para frente, um pouquinho. E aí o que é que acontece? Eu ia, cantava, tinha uma tradição. Todo ano tinha um aniversário de Roda de Fogo e eu sempre participava. Agora há pouco, o último aniversário de Roda de Fogo que eu participei foi em 2019. Depois teve a pandemia e quando a pandemia voltou, a administração de Roda de Fogo já era outra e tal, e aí eu não participei mais. Mas quem sabe um dia, né? Mais pra frente. Eu volto a participar de novo. Apesar de não morar lá, mas sempre vai ser um prazer, né? Cantar na comunidade que eu me criei. E aí, passou-se o tempo, eu sempre cantando funk, né? E quando foi em 98, eu entrei no brega. Aliás, 98, 1998 eu comecei a cantar. Em 99 eu participei do primeiro baile e aí seguiu, tal. Em 2008 eu entrei no brega. Tinha alguns MCs aqui que entraram no brega primeiro do que eu, né? Teve o Leozinho, aí depois teve o Sheldon, depois o Metal e Cego e depois eu. Entrei no brega, que era um brega funk, e eu entrei com um brega funk romântico. A galera cantava um brega funk, mas né, ali balançado, aquele brega safado e tal. Eu entrei com um brega funk romântico. Era como o funk na antiga, que tinha o funk, né? Funk galerão, funk consciente, que era o funk até que eu levava, funk consciente. E tinha o funk melody, que eu também levava o funk melody, que era o funk romântico. Então quando fui no brega foi a mesma coisa. Apesar que ali por baixo, por trás, eu sempre também gostava de cantar. Depois quando eu comecei a cantar brega, eu também, futuramente, depois eu cantei também a rocha e a rochadeira. Sempre levei os dois estilos, mas a galera sempre me conhecia mais pelo brega, né? E aí, 2008, eu comecei a cantar brega. Lancei Jura de Amor, entrei no mercado, a música tocou bastante. Mas quando foi em 2009, eu lancei Sem Medo, que é aquela Andaram D. E aí foi que meu nome foi pra pista, estourou 1 mês, 12 dias, a música tava em Recife todo tocando. E depois chegou até muitas cidades de Pernambuco, a música chegou. E aí, daí em diante, eu fui seguindo, né? Aí a gente volta para a história da capoeira, né? De novo. Porque eu vim seguindo, treinando, me formei para instrutor em 2002. As histórias se interligam. Aí eu
Me formei instrutor em 2002. E aí segui. Quando foi em 2007, eu tive um rompimento de um ligamento no joelho, treinando salto, né? E aí terminou que eu entrei no grupo INAE. O INAE se tornou aliás, era Nação Capoeira se tornou INAE. Saí do INAE, fui por Arte Negra. Do Arte Negra, fui para o antigo Arte da Senzala. O Arte da Senzala acabou e aí a galera se dispersou, né? Foram para o Capoeira Brasil. Só que nessa época, como eu tinha rompido o ligamento, em 2010, dezembro de 2010, eu estava sempre deslocando o joelho e tal, por causa que eu corri atrás de cirurgia, mas não consegui. E aí foi quando, dezembro de 2010, eu participei ainda da última roda do ano, né? E aí eu parei, me afastei da capoeira. E a música eu fui seguindo, né? 2009, 2008, 2009, 2010. Entrei numa produtora logo no começo do Brega, só que eu não vou citar nomes, né? Porque aí é um assunto para um próximo vídeo, porque aconteceram coisas que muita gente não sabe, né? Questão de produção, de empresário, isso é um rolo terrível que muitos artistas têm problema e eu fui um dos. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, um outro vídeo. Então, em 2010, parei a capoeira, né? E na música eu fui seguindo. Entrei em uma produtora, saí, fui para outra, saí, fui para outra, que dessa outra, até 2009 e 2010, eu estava em uma, saí. 2011, fiquei em outra, saí. Quando foi em 2012, eu já estava em outra, né? Só que aí também, porque verdade seja dita, quando a gente é um artista que realmente tá estourado, é assim de empresário que quer segurar e segura o cara e não quer soltar. Realmente faz de tudo para não perder o artista. Mas quando o artista cai numa baixa, que foi o meu caso, mas não por culpa minha, por problemas que eu tive na primeira produtora que eu tive. E muita gente pode achar, Ninja já deu o que tinha que dar. Não. Eu não queimei toda a lenha que eu tinha. A galera, de todo o trabalho que eu tenho até hoje, de 100%, a galera viu 15% do meu trabalho, do que eu tenho para mostrar. Ou seja, eu tenho muita coisa para mostrar, muita lenha para queimar, muita música que eu não cheguei nem a gravar, nem a divulgar. Tudo músicas assim, no naipe de Sem Medo, no naipe de Jura de Amor. Tem muita. Isso futuramente. Então, como eu tive tantos problemas, em 2012, eu já tinha me afastado da capoeira, né? Desde 2010. E 2012, eu também me afastei da música. Nem parei. Só que aí foi um intervalo menor. Eu passei 5 anos. Quando foi de 2012, quando foi em 2017, voltei com um projeto. E aí fui ali cantando brega, rochadeira, né? Fui voltando aos poucos e até que voltei realmente, integralmente a fazer show novamente, gravar clipes e tal. E fui seguindo ali por baixo, né? Não estando no auge, mas cantando já. E já fazendo meus shows como eu vim fazendo até hoje, né? A data de hoje, os últimos tempos aí. Que agora parei por causa do acidente que eu sofri. Mas se Deus quiser, quando eu tiver bom, retornarei aos palcos novamente. E quanto à capoeira, eu fechei 10 anos afastado da capoeira. E aí, quando eu voltei, eu fiquei até dezembro de 2000
20 parado. Então 10 anos fechado. Foi em janeiro de 2021 eu voltei para capoeira com, na época era professor Parasita, e depois eles formou para contramestre, e depois tava agora de mestrando, mas Parasita, que muita gente na capoeira conhece por Parasita, que hoje agora não é mais Parasita, agora ele é Pará. E a gente passou por uma transição de grupo lá, né, lá junto, de escolas. E a gente passou pela Aliança, pela Capoeira Pro, Capoeira Team, Arte Pura, e agora a gente se fincou da Abadá. E eu tinha me formado para instrutor em 2002, né? Quando eu voltei em 2021 como estágio, corda crua de estágio. Passei um ano de corda crua, depois voltei a ter uma graduação, só que uma graduação abaixo da que eu era, o último nível de graduado. Fiquei por 4 anos, e quando foi agora há pouco, voltei a ser instrutor de novo, né? E estamos na Abadá, e agora a gente, lance que se segue aí, a gente vai ver pra frente como é que vai ser futuramente. Aí só lembrando, eu também treinei o Hapkido, o Full Contact, o Muay Thai, também treinei um pouco de Ninjitsu, e de arte eu treinei também o parkour, e de dança eu treinei também o break. Então foi um mix, né? E nos dias de hoje, até um pouco antes do acidente, que também quando eu me recuperar, eu vou voltar, né? Eu também estava praticando boxe. Ativo agora, estava treinando, no caso, ativo agora. Estava treinando Muay Thai, boxe e a capoeira. E aí, quando eu tiver bom, eu retornarei. Eu rompi o ligamento em 2007, né? Aí por causa do constante deslocamento do meu joelho, eu saí da capoeira. Depois, quando eu voltei de novo, eu finalmente consegui a cirurgia. Então fiz uma reconstrução do ligamento em 2022. E aí, né, me recuperei, reconstruí meu joelho. Eu já estava 100% de novo, né? Até agora 2025. E aí, voltamos o tempo mais um pouquinho, né? Nas antigas também. Eu sempre fui um cara, vamos dizer que eu fui bem raparigueiro, né? Fui bem namorador, né? E aí tive muitas namoradas, né? Eu fui casado algumas vezes, né? Morei em Roda de Fogo, ou aconteceu algumas coisas que eu, alguns lances que eu cheguei a morar um tempo em Camaragibe, depois morei um tempo na Mostardinha, aí depois voltei para Roda de Fogo, né? E isso, assim, já houve de eu ter algumas mulheres na minha vida. E por último, né, que eu já estava já bem modificado, até o jeito de pensar, né? Agora, há pouco tempo atrás, pouco tempo não, né? Já 12 anos atrás, né, que eu realmente firmei meu bonde, como se diz a história, né? A minha esposa atual, que me deu um filho que em 2015, né? Foi onde aconteceu que meu filho nasceu, 2015. Foi onde mudou totalmente minha cabeça, totalmente minha forma de pensar. E aí mudei totalmente do que eu era nas antigas. E aí vida que se seguiu, lance que se seguiu.
E aí tô aqui. Em 2025, como vocês sabem, né? Me acidentei, tô passando por uma situação bem difícil na minha vida. Eu espero que futuramente, quando eu estiver vendo esse vídeo, mais na frente, né, que esse vídeo já tiver eu falando comigo aí no futuro. Espero que já esteja bem, que já esteja com cabelo, que já esteja com a perna totalmente restabelecida e jogando capoeira de novo, fazendo show. Porque em 5 de agosto de 2025 sofri um acidente, quase que eu ia de arrasta para cima. Né? Já passei por um monte de coisa e tal, e hoje em dia tô aqui. Com uma gaiola na perna, esperando minha recuperação. Por isso que eu tô aqui contando história. Né? E aí futuramente retomo minha vida, retomo os palcos. A capoeira, desde então, mesmo com o acidente, eu não tenho parado a capoeira, porque a capoeira a gente não treina só com o corpo, a gente também treina com a cabeça, com a mente. É mente focado no que eu assisto, vendo movimentos, fazendo o corporal mental ao mesmo tempo e estudando, né, os fundamentos e tal. Também eu estudo muito o fundamento das músicas, vejo de onde certo ritmo veio, de onde certa música veio. Vou estudando ali, estou estudando muita coisa também, vendo muitas produções, muitas coisas, me vindo muitas ideias de música. E com certeza, como eu digo sempre a toda a rapaziada, quando eu voltar a retomar minha vida, voltar à atividade, vai vir muita coisa nova também. Então é isso. Eu realmente quem chegou até aqui é quem curte realmente o trabalho do Ninja MC. Não sei se vai ter muita gente que vai assistir, né? Mas independente, eu queria fazer isso para um registro assim, um resumo da minha vida, né? Um resumão. E na esperança de futuramente eu estar 100% restabelecido. E breve eu gravo outros vídeos falando de outras coisas, né? Outras experiências, outras coisas e até alguns vídeos também informativos pra rapaziada. Tudo como eu falei, para manter o Instagram, né, ali sempre ativo. E é isso. Eu acho que para mim, pelo menos, é bem útil um resumo assim para fins futuros, né? Mas é isso aí. Tamo junto e misturado sempre e um resumão aí da minha longa caminhada e tamo junto e misturado. Quem viu até aqui, curte, compartilha e comenta aí o que é que você achou dessa história. Beleza? Que tamo junto e misturado e até a próxima, se Deus quiser.